Olá, dias de paz, luz e muita sabedoria. Vamos hoje para a nossa 42ª aula, então, aula 42, no capítulo 8, e vamos fazer a nossa revisão da aula anterior, que foi realmente interessante, para não dizer que tem sido assim, né, desde todo sempre, porque acompanhar as, digamos, aventuras do Sr. Guy Ballard, né? Que, claro, a gente fala nesse tom de brincadeira, mas são ensinamentos, permeados de ensinamentos absolutamente profundos e que para muitas pessoas ainda soa como algo crível, algo que não faz parte da realidade, alguma coisa que está além daquilo que nós possamos imaginar, né? Quem sabe fique aí, como já usamos esse termo, num reino mais fantasioso. Mas existem aqueles corações que certamente se identificam com essa mensagem, se identificam com esses ensinamentos, quem sabe sejam poucas ainda, mas conseguem perceber aí, através do coração, que há uma realidade sendo apontada por trás de tudo isso. E é desta forma, é através desse caminho que nós estamos tentando permear essa busca, né, de ensinamentos muito grandiosos, ensinamentos que têm vamos dizer assim, uma amplitude de conteúdo que certamente nós só vamos conseguir compreender com mais propriedade, né? Ou seja, eu diria assim, com uma profundidade maior, quando nós alcançarmos uma liberação dessas características da nossa personalidade, que ainda é tão arraigada, tão presa a esses padrões em que nós nos encontramos aqui, certo? Então, vamos lá. Seguimos o Sr. Guy Ballard na aula anterior, então ele foi com o mestre Saint-Germain para o Royal Teton, né? Foi lá para o Royal Teton e foi passar o ano novo lá, foi para uma confraternização. Olha que coisa espetacular. O Sr. Guy Ballard, mestre, foi lá e falou, não, vamos lá, Guy Ballard, vamos lá, meu filho, que eu vou lhe levar numa confraternização de mestres ascensionados. Isso deve ser algo assim fora, né, da nossa lógica humana aqui, e realmente, de acordo com o que a gente foi observando ali, a descrição que o Sr. Guy Ballard trouxe, o que o mestre, obviamente, permitiu que ele trouxesse ao nosso conhecimento, é completamente fora das nossas confraternizações mais promissoras que a gente possa pensar aqui. Aquelas mais felizes, está bem distante. Então, ele chegando lá encontrou, né, para surpresa dele, a dona Edna e o Donald Ballard, esposa e filho, e tiveram ali um momento muito feliz, né? Então, muitos convidados no local e tinha lá, eram 105, né, 106 convidados ali, né, junto com o mestre Lanto, e chegaram aqueles mestres que vieram direto de Vênus. Então, nós temos enquanto planeta, né, enquanto planeta Terra, enquanto humanidade, nós temos uma ligação muito forte com o planeta Vênus. A história mostra isso, os mestres falam a respeito disso. Vênus é uma espécie de padrinho da Terra, porque foi por conta do amor de Vênus que muita coisa aconteceu nesse planeta que a gente, né, pelo menos assim, a grande massa da humanidade não tem nem ideia, né? Ainda, vamos dizer assim, estamos distantes de entender esse amor que vem do universo e principalmente se falar de um planeta que está aqui no mesmo sistema que o nosso, que através da nossa visão mais científica, né, não se sabe da existência de vida, né? Nem Vênus e nenhum outro planeta. Estão aí explorando, só que nunca vão encontrar, porque na verdade não existe esse tipo de vida, né, que nós conhecemos aqui através da nossa ciência, essa vida densificada. São seres muito superiores, muito mais elevados nesse aspecto
de consciência. São inteligências que fogem da nossa compreensão. Mas vamos aprendendo, vamos seguindo, que essas informações vão chegando e a gente vai conseguindo juntar as partes e ver se dentro do coração, como nós dissemos, isso faz sentido, se tem lógica. Então, nessa situação, nesse momento, né, em que eles estão lá fazendo essa confraternização, estão passando por esse momento, o alto mestre de Vênus, né, e alto não só no sentido de altivez, né, um mestre de envergadura tamanha, mas também um ser muito alto, tinha mais de 2,20 metros de altura. E esse mestre de Vênus, ele faz um experimento com os corpos, né? Lembra aqueles corpos que nós vimos que estavam ali naquelas caixas, urnas, né, de cristal, que eram os corpos antigos que o Sr. Guy Ballard, Dona Edna e o Donald haviam utilizado numa encarnação anterior, e esses corpos foram preservados, e ali naquele momento foi feito um experimento. Como o mestre ascensionado Saint-Germain já havia anunciado, ele falou, vai haver um experimento hoje à noite, um experimento que há muito tempo não é feito. E aí o experimento era justamente o que? Esses corpos serem utilizados novamente pelo Sr. Guy Ballard, Dona Edna e o Donald. E foi o que aconteceu. Então, eles utilizaram esses corpos lá no evento, nesse momento da confraternização, e tudo isso através do poder desse grande mestre, né, de Vênus, que projetou a luz nesses corpos, envolvendo os três. E aí simplesmente eles vestiram essa roupagem. Como já falamos, é uma roupagem, é como trocar de roupa. Isso para um mestre, para um ser liberto, para um ser excelso, é uma coisa muito simples, como nós fazemos aqui. Vamos lá no armário, no guarda-roupa, pegamos lá uma calça, uma camisa, enfim, um vestido e pronto, trocamos de roupa. Foi o que aconteceu ali. Só que, claro, num nível vibracional muito mais elevado que nós ainda não compreendemos de todo, né? Ou se é que compreendemos alguma coisa. Mas, bom, então vamos seguir com a aula. Aí hoje nós vamos aqui seguindo aquilo que o Sr. Guy Ballard descreve, que depois, né, que passou esse momento, eles estavam ali, eles são convidados para ir de frente ali para o espelho cósmico, aquele grande telão que passa imagens tridimensionais, imagens que são muito realistas, né? Então é projetado ali através daquilo que é a emanação de um grande mestre. Então todos são convidados para se posicionar, existe uma posição certa, uma distribuição certa desses convidados para poderem ver, né, olhar para a tela e assistir o que vai ser projetado. E esse mestre cósmico, né, esse mestre de Vênus, é quem está dirigindo esses trabalhos. Então todos ficam posicionados ali e começa então o mestre a projetar nessa tela através da sua própria luz, né? Não tem um equipamento projetor, ele é a projeção, ele emana essa luz. Ele começa a mostrar cenas do planeta Vênus. O Sr. Guy Ballard fica encantado, fica assim surpreso, né, com toda aquela apresentação de como funciona Vênus. Não tem, é um planeta habitado, é um planeta com uma população, com pessoas, só que seres muito mais elevados do que aquilo que a gente obviamente encontra aqui, né? E os outros planetas também têm as suas populações, também têm os seus povos, né? E o mestre de Vênus começa então a explicar, né, essas cenas, e o Sr. Guy Ballard vai falando, olha, começam a aparecer lá cenas de como é a educação deles, como é praticada a educação dos seres de Vênus. E ele fica impressionado com isso, começa a mostrar também instrumentos astronômicos, né, instrumentos que são utilizados para explorar o espaço, o universo, e ele diz que são equipamentos, instrumentos incríveis, assim, inimagináveis, que tem uma potência sem igual, uma coisa assim que a gente não conhece aqui ainda, né?
e também equipamentos de geologia, que inclusive explorações que foram feitas, são feitas, né, em Vênus e aqui na Terra também. Então eles trazem para cá e utilizam aqui. Tudo isso através de experimentos. Existe uma ciência por trás disso. Existe sim a ciência funcionando através do universo, só que atrelada, ou seja, orientada, dirigida pela consciência espiritual, pela consciência divina. É o que nos falta aqui. A gente tem muitas descobertas, muitas, vamos dizer assim, muito progresso através da nossa ciência, que a gente já fica impressionado, como é o que nós estamos fazendo agora. Estou aqui, né, gravando uma aula, passando através de um aparelho que vai chegar para vocês em cada um, no aparelho de cada um, e vocês vão ver. Então isso é fantástico. Só que o que ele fala aqui, o Sr. Guy Ballard, é que o que nós temos, né, o que se apresenta hoje, inclusive, ainda é muito ínfimo. É uma ciência que vai muito além disso que a gente conhece aqui. Então, a gente não consegue realmente imaginar e acredita, quem sabe, né, como nós falamos no início, que isso, será que é verdade? Mas, diante daquilo que nós já temos hoje, em termos de tecnologia, falando aqui, né, em século XXI, o que tudo aquilo que já aconteceu e que a gente continua vendo acontecer, certamente nós temos coisas muito maiores neste universo, que se pensar na Terra, nós somos um grão de areia no universo. Então, o que mais será que existe? Muito mais do que a gente consegue imaginar. Tem que ter uma mente muito, diria assim, muito presa, né? Muito limitada ainda para acreditar que só tem a gente aqui nesse universo imenso, né? Então, mas tem algumas cabeças que ainda pensam assim, então tá tudo bem. Mas um dia, com toda certeza, alcançaremos essa liberdade, né, através da verdade, como disse Jesus, o amado Mestre Jesus. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Então, conhecendo a verdade, nós vamos ter uma consciência, né, ou vamos acessar essa consciência mais elevada. Bom, então o Mestre de Vênus vai ali passando as imagens, mostrando toda essa ciência, esses equipamentos, instrumentos, e o Guy Ballard vai ficando realmente fascinado. E, né, ele fala, são invenções que estão realmente muito além da nossa imaginação, algo que a gente não concebe ainda. E o mestre explica o seguinte: muitos desses descobrimentos entrarão em uso na Terra na Idade Dourada Cristal, a qual agora entramos. Olha aí, ele está dizendo, isso foi em 1930, vamos lembrar, 1930 que o Sr. Guy Ballard passou por essa experiência. E aqui esse mestre está dizendo, né, nessa ocasião, a Terra, ela está entrando, né, entrando agora num período de transformação, que é essa chamada Idade Dourada. Estamos voltando, né, para esse momento, é o alvorecer dessa grande Idade Dourada, onde tudo vai se transformar. E esses descobrimentos, ou seja, essas invenções, elas vão vir para o uso na Terra. Então, se a gente pensar de 1930 para cá, o que nós já temos de tecnologia, que foi o que a gente acabou de falar, quer dizer, quanto existe aqui de conhecimento de 1930 para cá, que já foi o boom da tecnologia, de tantas coisas e tantas diferenças. O Sr. Guy Ballard não tinha conhecimento, né, vamos dizer assim, obviamente do que 70, 80 anos à frente o que viria, mas vamos fazer uma ressalva, abrir um parênteses. O Sr. Guy Ballard conhecia com toda certeza algumas coisas que lhe foram apresentadas que viriam para cá, como inclusive tem uma citação em que, da forma como é descrita, o Sr. Guy Ballard fala que haveria um meio de comunicação que englobaria o mundo inteiro. E hoje nós temos a internet, né? Bem interessante, né? A internet tá aí, engloba o mundo inteiro, a gente consegue falar em tempo real com as pessoas, não importa em que continente esteja. Então, a gente sabe muito pouco ainda, na verdade, né, daquilo que é espiritualidade, uma espiritualidade real, não essa espiritualidade baseada, né, em dogmas, em prisões, em cadeias, em retidões que não permitem que a mente se amplie, que vá em busca daquilo que é a imensidão do universo. Mas vamos em frente.
Então, alguns inventos foram explicados ali, né, que vão ser utilizados na Terra e com certeza vão trazer grande benefício. Foi o que o Sr. Guy Ballard disse. E como nós já falamos, hoje nós temos muitos inventos, muita tecnologia que já trouxe e está mantendo aí grandes benefícios em todas as áreas da vida que a gente puder imaginar, né? Cada um de nós pode pensar em alguma coisa, com certeza vai chegar nessa conclusão de que sim, nós crescemos muito nesse tempo, muito mesmo. Algo assim também surpreendente, né? Então, ele diz assim, inventos, né, que começam a aparecer na Terra, porque depois dessa projeção de Vênus, esse auto-mestre de Vênus, ele começa a mostrar aquilo que é a Terra num tempo adiante. Vamos aproveitar esse momento aqui e entender uma coisa importante. Quando se fala de um ser liberto, de um ser que já está numa esfera muito acima daquela que a gente entende, né, que é o que nós vivemos aqui, esses seres, eles conseguem olhar absolutamente tudo, seja o passado, o presente, obviamente, e o futuro. Aí alguém vai dizer assim, peraí, mas como é que alguém pode saber do futuro? O futuro é uma coisa livre. Sim, o futuro, né, são as nossas escolhas. Só que existe uma ordem cósmica, a gente não pode esquecer disso. E a ordem cósmica determina que a gente aponte, a gente seja direcionado para aquilo que é a evolução, aquilo que é a libertação. Nós viemos para cá, para este mundo, exatamente para isso, assim como todos os outros planetas têm as suas evoluções, ou seja, tem os seres que estão lá manifestando as virtudes de Deus, e nós viemos para cá para fazer a mesma coisa. Então, não é algo desconhecido para esses grandes seres, eles sabem exatamente o que vai acontecer. O que nós estamos fazendo é retardar o processo. Nós estamos simplesmente, segurando o freio de mão ali para não ir adiante numa velocidade maior. Só que está chegando um momento em que isso, na verdade, não é mais possível. A gente não vai ter condições mais de resistir a isso. E o planeta realmente vai começar a se transformar. Por mais que a gente olhe hoje e diga, nossa, a coisa está complicada. E a gente já vai entender isso aqui também, a gente já vai entrar um pouco nisso. Então, as imagens da Terra começam a trazer, de acordo com o Sr. Guy Ballard, invenções para daqui 70 anos, ele fala. Então, 70 anos, mais ou menos, ano 2000 aqui para nós. Então, anos 2000. O que nós tivemos de invenção a partir de 2000? Pode ser que a maior parte das pessoas nem lembre, mas fazendo uma busca rápida na internet vai achar, vai encontrar, tá aí, a internet é uma delas, né? Então, GPS, pendrive, TV LCD, MP3, iPod, a internet sem fio que a gente acabou de falar. Então, tudo isso veio a partir do ano 2000. A gente já tinha experimentos antes que não eram conclusivos, inclusive desde a década de 70 existia o GPS que era utilizado pelos militares, pelas Forças Armadas, né, principalmente dos Estados Unidos. Então, isso veio para a gente depois de 30 anos, né, considerando aí o período, o momento que eles utilizavam, que era de uso exclusivo deles. Mas isso se popularizou, se ampliou, se desenvolveu mais ainda, e hoje a gente tem isso num aparelho. Um aparelho que eu estou gravando aqui, num computador, a gente tem todos esses equipamentos, né, ou seja, esses recursos, aplicativos que a gente chama, para poder fazer uma série de trabalhos, enfim, muita coisa. E o Sr. Guy Ballard estava falando sobre isso lá em 1930, 70 anos à frente, foi o que esse grande mestre, né, estava mostrando para todos ali, como seria, né, o que viria em termos de invenções, em termos de desenvolvimento. E disse ainda que tudo isso atingiria em grande escala a Europa, a Ásia, a Índia, a América do Norte e a América do Sul, falando sobre o desenvolvimento desses lugares, desses continentes, dessas regiões.
E a gente vê isso claramente, óbvio, né? Hoje nós temos um mundo globalizado e todas essas regiões cresceram demais. A Índia, inclusive, por mais que ela tenha lá, sabe, toda aquela questão que a gente fala, né? Tem muita pobreza, uma população enorme, mas de lá saem técnicos, né? Engenheiros, pessoas que têm uma capacidade, uma inteligência impressionante. Impressionante. São importados, inclusive, para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos traz, e isso se espalha pelo mundo também. Enfim, nós temos sim um crescimento, um desenvolvimento pelo mundo fabuloso. Né? E o Sr. Guy Ballard aponta aqui, né? Fala, olha, e esse mestre ainda disse, né, que a força sinistra será eliminada no futuro e a humanidade voltará a sua atenção a Deus. Força sinistra aqui, quando é colocado, é uma menção, uma referência àquilo que nós mesmos criamos aqui nesse planeta. Aquilo que a gente pensa, que a gente sente, né? Lembra da força propulsora, que é o que nós estamos fazendo aqui, emanando o tempo todo? Essa é a tal força sinistra. Esse aqui é o tal do Satanás que tanto se fala, né? A figura do demo, do capeta. É exatamente isso, é essa força. É uma inteligência voltada para o mal, sim. É uma inteligência que fomos nós que criamos. É uma energia que se estabeleceu aqui, né, que se condensou, vamos falar assim, e ela simplesmente fica se movimentando, porque ela foi criada para uma finalidade, destruir tudo. Então essa é a força sinistra. Quem pode liberar essa energia? Porque essa energia, a origem dela não é essa. A origem dela é pureza, é a consciência de Deus. Só nós podemos fazer isso, porque fomos nós que criamos isso ao longo de muitas eras. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de limpar os seus próprios karmas, de limpar as suas próprias mazelas, e aí sim nós vamos estar tirando a nossa parcela desse conglomerado que é essa chamada força sinistra. Espero que tenha ficado claro isso, porque quando se fala força sinistra, os mestres estão se referindo àquilo que é a nossa própria criação, o que nós produzimos aqui, eu, você e todos nós, e juntando tudo vai dar vamos dizer assim, uma inteligência, vai formar essa inteligência que é voltada para realizar aquilo que são as nossas mazelas, os sentimentos baixos, né? Que é o medo, ciúmes, raiva, ódio, angústia, dor, sofrimento, tudo isso. Tudo isso é descarregado no ambiente, se junta e vira esse, vamos dizer assim, era como se a gente pensasse assim, várias, sabe aquelas massinhas de modelar, né, coloridinha, quando você mistura tudo vira o quê? Vira um blocão, né, meio homogêneo ali, uma cor meio esquisita. É isso, a energia se transformou nisso, algo muito misturado que tem uma única finalidade, fazer com que aquilo que está preso nela se materialize, ou seja sempre ali sustentado dentro desse padrão. E somos nós que temos que mudar isso. Enfim. E aí o mestre diz assim, a paz reinará sobre a terra e o homem enviará boa vontade ao homem. Então, isso aqui é uma menção apontando aquilo que é o nosso futuro. Nós vamos sim alcançar esse momento. Não é algo que a gente veja hoje, por quê? Porque tem que emergir todo o mal que está escondido, e é o que a gente está vendo. Nós estamos vendo aí coisas complicadas. Bom, os Estados Unidos, ele vai alcançar um avanço e progresso inacreditável, de acordo com o Sr. Guy Ballard aponta. E realmente, né, nesse período, os Estados Unidos se tornou a maior economia do planeta e está aí, na ponta de tecnologia e tudo mais, e enfim, e continua, claro, enfrentando os seus problemas, mas nós temos sim essa referência como uma das grandes lideranças mundiais, né, atualmente. E o Sr. Guy Ballard diz o seguinte, né, no livro, estas coisas são a verdade, pois a grande lei divina não se equivoca, e as revelações dessa noite, né, de Ano Novo, são arquivos eternamente verdadeiros de Deus. Então, o que foi colocado ali, esse grande mestre, ou seja, ele estava colocando a verdade de ponta a ponta, sem nenhum tipo de revestimento. Por quê? Porque é um ser que não pactua, que não está preso, não está atrelado
as coisas que nós criamos aqui. Então, o que sai da boca de um grande ser, de um mestre liberto, é a pura verdade de Deus, é a pura realidade. Bom, aí, nesse momento, esse mestre ele fala sobre certas almas, né, que vão despertar, que vão ascender e, consequentemente, vão se tornar membros da grande fraternidade branca, ou seja, vão se juntar aos mestres que já estão trabalhando, né, há muito tempo no planeta. E isso vem acontecendo. Existem várias pessoas que estão se libertando, estão alcançando essa consciência mais elevada, estão conseguindo realmente alcançar a libertação. Nós estamos aqui como candidatos a isso. Depende da forma como nós conduzimos isso. E a gente vai ver aqui, de acordo com as palavras desse mestre, como nós podemos nos direcionar para alcançar essa realização. Então, o mestre de Vênus rendeu nesse momento, né, ali durante a fala dele, um tributo aos Kumaras. Quem são os Kumaras? Kumaras são os seres elevados, é como se fosse uma classe, né, de dirigentes do planeta Vênus. Então, Sanat Kumara é o dirigente máximo do planeta Vênus. E tem uma história linda, né, que a gente já viu aí nas primeiras aulas, falando sobre Sanat Kumara e a presença dele no planeta Terra, como foi crucial, fundamental. Porque Sanat Kumara, junto com estes irmãos do planeta Vênus, que são conhecidos como Kumaras, né, essa ordem, essa classe, né, de dirigentes, não tivesse vindo para cá, para o planeta, a Terra teria desaparecido do sistema solar. Tamanha era a escuridão que ela chegou. Então, é uma história bem bonita, de muita compaixão e amor. E aí esse mestre diz o seguinte: os 7 Kumaras, a quem alguns estudantes nos planos internos reconheceram como senhores da chama, oriundos de Vênus, foram os únicos em todo este sistema de planetas que, por vontade própria e infinito amor, ofereceram-se a velar pelos filhos da Terra e lhes assistir em seu progresso ascendente. Eles vieram para cá por amor para nos ajudar, silenciosamente. Eles vieram e ofereceram uma ajuda transcendental aqui, no período mais crítico do desenvolvimento da Terra. Era um período de iniciação, o mais perigoso na vida de um planeta e sua humanidade. Mas, por conta de sua proteção, desses irmãos, e guia, a orientação que eles deram, obteve-se a meta e se permitiu à humanidade alcançar as grandes alturas. Para a gente ter uma ideia aqui, a própria missão do Buda, né, de Siddhartha Gautama, para alcançar a iluminação, é uma programação que já vinha sendo feita há muito tempo. Só que Siddhartha Gautama encarnava e mergulhava nesse véu de Maia, nessa loucura aqui, e infelizmente perdia, né, a direção daquilo que realmente era para ser feito. E Sanat Kumara foi o orientador de Siddhartha Gautama, ficando ali o tempo todo relembrando ele, até o momento em que ele realmente encarnou e sustentou a missão dele e trouxe a grande mensagem do Buda para a humanidade, que foi um marco, né? Foi um divisor de águas aí também. E aí esse mestre continua: muitos dos irmãos entendem que a cada 2.500 anos, os Kumaras descarregam um aumentado derramamento de amor cósmico, sabedoria e energia. Então, a cada 2.500 anos, esses irmãos de Vênus estão descarregando, né, esse amor, essa luz. É uma energia muito poderosa, carregada de sabedoria no planeta, aqui para nós. Esta luz flamejante e este transcendental esplendor que inundam a Terra e seus habitantes, interpenetrando tudo, ou seja, toma conta de tudo essa força, constitui um tremendo processo de elevação e dá um impulso para frente ao desenvolvimento de toda a Terra e da humanidade. Então, a cada 2.500 anos, nós vamos recebendo uma carga desses irmãos de Vênus
que são esses movimentos cósmicos que muita gente aí acaba percebendo, sentindo e fala, nossa, está acontecendo, aí joga na internet, fala, não, porque está vindo uma onda, não sei... não se sabe descrever, né, exatamente o que é a precisão disso, mas está aqui, é o que o mestre está explicando. Nós recebemos esse aporte de energia a cada 2.500 anos por amor. E se a gente fizer um cálculo, né, eu fiz um cálculo rápido aqui que eu comecei a pensar, eu falei assim, bom, 2.500 anos. Se considerar o período, olha só, o período em que Buda, o mestre Siddhartha Gautama, o Buda, ele esteve na Terra trazendo a sua missão, né, promovendo o seu ministério, curiosamente, até 1937, né, desse período que ele fez a missão dele até 1937, dá esse período de 2.500 anos. Ou seja, aí, nesse momento, a partir ali da década de 1930 para frente, esse aporte, né, essa energia de Vênus, ela começou a ser descarregada de novo para nós. E aí, como eles dizem aqui, é um processo de tremendo poder que vai elevando a consciência da humanidade em desenvolvimento. Então, muita gente começa realmente a despertar, começa a se interessar pela espiritualidade e a Terra vai crescendo, né, em potencialidade. É por isso que, como nós vimos, como já sabemos, temos aí tanta tecnologia, tanto desenvolvimento acontecendo. Está aqui, né, uma referência muito boa para a gente pensar. Ainda nas palavras do mestre, vamos acompanhar ponto a ponto aqui do que ele fala, porque é extremamente importante. Justo antes de cada um destes grandes derramamentos, olha só, tem lugar distúrbios físicos extraordinários. Antes de acontecer o derramamento, ou seja, como se fosse a energia se preparando para entrar aqui, acontece uma série de distúrbios físicos. Distúrbios físicos extraordinários, ou seja, a gente pode entender isso como sendo os grandes cataclismas, inclusive, aquelas movimentações que a gente olha no planeta e fala, meu Deus do céu, a natureza enlouqueceu. E isso a gente viu ao longo da história, e nós temos registros de muitas catástrofes, de muitos cataclismas de todas as ordens. E ele continua. E, além disso, um desassossego geral que as pessoas sentem por toda parte. A humanidade começa a ficar mais agitada. Olha o que a gente está vivendo hoje, esses últimos tempos principalmente. Parece que as pessoas estão perdidas, né? Fica uma série de... Então começa a surgir problemas psicológicos, enfim, tem muita coisa acontecendo e parece que é uma agitação. Então, tá aí. Tal perturbação se deve à discórdia que se acumulou durante o período precedente. Então, quando entra uma energia pura, quando entra essa energia com muita potência, aquilo que a gente criou atrás, né, que antecede, que está ali, simplesmente entra em choque com essa energia pura e começa essa sensação de que as coisas, sabe, estão andando meio tortas, a coisa está ficando confusa, o mundo está maluco. E é exatamente o que ele está apresentando aqui. A geração de semelhante inarmonia sempre se deve ao afastamento do princípio fundamental da vida. Ou seja, a gente tirou a atenção daquilo que é a nossa fonte, então, consequentemente, nós vamos receber, quando chega essa carga, as coisas começam a ficar perturbadas, a gente se perde no mundo, né? Começa a dar uns choques, uns conflitos. E a perturbação sensorial humana, olha aí, criada desta maneira, polui a atividade externa da humanidade, a Terra e sua atmosfera. Então é o que a gente joga para fora. E essa energia vem e ela começa, na verdade, a produzir aí, né, o movimento, porque vai haver a limpeza. Só que isso leva tempo. Nos nossos dias aqui de anos, de meses, enfim, nada comparado com aquilo que é a eternidade em termos de séculos, né, às vezes de alguns milênios, inclusive. Então, só uma observação, do século II, né, século II depois de Cristo, até 2004, nós tivemos cataclismas que, assim, numa conta rápida,
cerceou, eliminou da Terra algo em torno de 6 a 10 milhões de vidas. Pensando em tufão, terremoto, tsunami, enfim, todos esses movimentos cataclísmicos. Então, está aqui, né, essa ideia do que vem acontecendo com a gente. E aí, esse mestre fala, as atividades cataclísmicas se dão para limpar tudo isto e trazer de volta à humanidade a pureza original da vida. É depois desses períodos, que os Kumaras descarregam uma vertida enorme de luz para iluminar e fortalecer aos filhos da Terra. Então, a energia ela vem se aproximando, tudo começa a ficar muito confuso, então esses cataclismas, toda essa situação, ela vai produzindo uma limpeza realmente, a natureza vai se rebelando e eliminando muita coisa, e aí sim, isso vem como uma descarga muito grande para fortalecer os filhos da terra, como ele diz, e finalmente capacitando-os para alcançar a conquista suprema, que é o nosso único objetivo aqui. Então isso produz uma aceleração atômica que ele diz assim, estamos nos aproximando de outro destes períodos, olha só, e desta vez a descarga do grande amor divino, essa energia pura, que é sabedoria, né, e energia em potencial, os magnos raios de luz não somente acelerarão as mentes da raça, vai mudar, está mudando inclusive todo esse processo interno nosso, mas também a estrutura atômica da Terra. Então vai pegar tudo, absolutamente tudo, fazendo-a mais luminosa em nosso sistema solar. Então a Terra vai começar a acelerar e vai se tornar mais luminosa diante do universo. Nunca, desde que estes grandes senhores da chama, os Kumaras, vieram à nossa Terra, as condições permitiram que se desse uma grande vertida desse tipo. Então nós estamos entrando num período, numa era, em que essa energia está vindo com uma potência muito maior do que ele está falando. Como a que terá lugar dentro em pouco. Então, pouco tempo isso vai chegar num ponto máximo. Muitos que parecem haver-se endurecido por suas atividades anteriores despertarão, como que da noite para o dia. Então muita gente que está ali, sabe, dormindo, de repente, pumba, acordou, falou, nossa, tá tudo errado isso aqui, gente. Vai ser um despertar mesmo. E sentirão a proximidade da grande presença de Deus dentro de cada coração. Muitos que foram mansos e humildes, mas que se mantiveram próximos da presença interna desse Deus, de repente se acenderão, surpreendendo-se a si mesmos e a outros com a luz transcendental que manifestarão. Então são aqueles que vão alcançar a iluminação, já estavam nesse caminho, já estavam nessa proposta e vão alcançar a grande iluminação mesmo, como foi o que fez Jesus, como foi o que fez Mestre Buda, né? Tudo será feito pelo poder do amor divino. Nada foge ao poder do amor divino. E a humanidade começará, na verdade, a dar-se conta de que é o cúmulo da tolice o fato de que uma parte da criação de Deus faça a guerra a outra. Então, assim, tremenda ilusão, né? E ele continua, inclusive, falando sobre essa luz crística, né? O desejo de bendizer a outros em vez de a si mesmos. Olha só, o desejo de bendizer a outros em vez de a si mesmos entrará quase involuntariamente no coração de todos os seres humanos. A gente vai começar a olhar para o todo, vai começar a olhar para as pessoas realmente e enviará uma luz que iluminará todo o caminho para a perfeição. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso caminho real. Unicamente o egoísmo manteve os filhos desta esfera na escravidão e na miséria que se permitiram expressar neste planeta. Mas quando a luz do Cristo expande o amor, no coração o egoísmo foge e retorna ao mar do esquecimento. Então, isso é algo que tecnicamente, fundamentalmente, vai acabar aqui. O ego, o egoísmo, ele simplesmente vai desaparecer porque a luz do Cristo, ou seja, essa consciência crística, ela vai tomar conta de tudo.
E aí ele continua: grandes mudanças naturais terão lugar. Então, as coisas vão mudar, inclusive no próprio relevo do planeta. 2 grandes centros de luz verterão sua bênção à humanidade. Olha só, 2 centros de luz. Um deles, a gloriosa e brilhante presença de Shambhala, que fica no deserto de Gobi, que foi onde se montou Shambhala, que era o retiro, o retiro, né, que serviu a Sanat Kumara. E hoje é o retiro onde fica o Mestre Buda, o Senhor do Mundo. Então, um deles, a gloriosa e brilhante presença de Shambhala em seu deslumbrante esplendor. Diz que é algo assim maravilhoso esse lugar, né, esse retiro. E o outro aparecerá nos Estados Unidos, não onde se acreditou até agora, mas em um ponto que ainda não foi indicado aos canais externos do mundo. Então ninguém sabe aonde esse outro centro vai aparecer, mas vai ser nos Estados Unidos. Então vai ter um em Shambhala, né, que é Shambhala, no deserto de Gobi, e outro que vai aparecer nos Estados Unidos. Em quanto tempo? Aí a gente vai descobrir. E as mudanças. Durante a atual atividade de assistência e intenso derramamento de luz pela grande hóstia ascensionada que assiste aos filhos da Terra, centenas de seres humanos perceberão que seu corpo físico se acelerará pela rápida elevação da taxa vibratória. Tudo vai começar a mudar, inclusive fisicamente. E com isto se darão conta de que as limitações físicas humanas e a discórdia terão se consumido como roupas velhas. E que eles, os filhos da luz, permanecerão para sempre em unicidade com a chama da vida eterna e a perfeição da juventude eterna e beleza. Uma realidade tangível e visível. Os tempos de escuridão. Amados filhos da terra, vocês se encontram no umbral das idades, ou seja, nós estamos realmente num momento de escuridão plena. A porta está sendo mantida aberta pelos grandes seres. Esses grandes mestres de luz é que estão realmente sustentando isso. E os convidam a todos a caminhar conscientemente ao seu lado. Os mestres estão nos chamando para a luz. Não importa o que possa estar acontecendo no mundo externo. Caminhem com a luz e na luz, prescindindo das aparências. Ou seja, não vamos dar atenção àquilo que é só aparência, é ilusão, e tudo isso é ilusão. Encontrarão então um mestre de luz que pisou o mesmo caminho antes de vocês, aqueles que já ascenderam, aqueles que se libertaram, que permanece atento e vigilante ao seu lado, revelando-lhes o verdadeiro caminho. Então, esse é o grande intento, nós nos mantermos olhando para essa direção, a busca da nossa realização, e vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, para nós, dentro da nossa cabeça, né, dentro da concepção que nós temos, isso vai acontecer. Então, é só uma questão da gente realmente parar, refletir e vamos meditar a respeito. Fico por aqui. Até a próxima aula, porque tem mais ensinamentos e coisas muito profundas, muito importantes para a gente refletir. Gratidão pela oportunidade, que seja para bênção e elevação, sempre através da sabedoria. Todo amor. Gratidão.